paz de Cristo seja sobre a sua vida nessa hora. Seja muito bem-vindo aqui no canal, bem-vinda aqui no canal, um canal de edificação para a sua vida. Aqui você encontra mensagens de 1 a 2 minutos todos os dias da semana de edificação, reflexão e motivação para a sua vida. E hoje nós vamos falar de 18 lições sobre a passagem onde Eliseu é usado por Deus para multiplicar o azeite daquela viúva, lá em Reis, capítulo de número 4, em 2 Reis, tá bom? Seja muito bem-vindo, vamos lá para as lições. Primeira lição, por que isso foi acontecer justamente comigo? Olha o que diz a Bíblia. E uma das mulheres dos filhos dos profetas. Irmãos, isso significa que existia outras mulheres na região, o que fazia aquela mulher lamentar mais ainda. Mas, irmãos, se Deus permitiu algo chegar até a sua vida, tenha certeza que tem milagre para acontecer. Nunca cometa o erro de questionar a Deus, sabe por quê? Os olhos e ouvidos de Deus veem e ouvem coisas que você não pode ouvir e nem enxergar. Enquanto Faraó vinha atrás do povo de Deus, Deus tinha um mar para abrir. Enquanto Naamã preparava uma forca para eliminar o povo de Deus, Deus já tinha levantado a rainha Esté para dar livramento ao seu povo, aos seus filhos. Tem coisas que só Deus está ouvindo e vendo. Então tranquilize o seu coração, porque a sua vida está em boas mãos. Nenhuma força contrária é capaz de arrancar você dos braços daquele que governa o universo e jamais se esquecerá da sua vida. Olha o que está escrito lá em Sofonias 3,17. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês e Ele é poderoso para salvar. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Deus está no controle. Segunda lição, o pecado não vai escravizar sua família. A história, irmãos, teria um final triste, mas não se esqueça que o ex-marido da viúva era um homem de Deus. Enquanto estava vivo, com certeza, ele orava a Deus pela sua família, de maneira que o mesmo, depois que morreu, Deus continuou cuidando da sua família e da sua esposa. Não deixe de orar pela sua família. A oração do justo pode sim muito em seus efeitos. E nessa hora, eu repreendo todo espírito de escravidão que esteja sobre a sua família. Mesmo que pareça causa perdida, jamais deixe de orar pelos seus. Deus pode mudar o rumo de qualquer história, de qualquer pessoa. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 1:2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês em nossas orações. Terceira lição, não perca para o desespero. A viúva, irmãos, tinha fé suficiente para obedecer a direção dada por Deus ao profeta Eliseu sem duvidar. Saiba de uma coisa, o que Deus mais quer é que você não perca para o desespero, mas seja movido pela fé. Temos que andar por fé, porque com fé e dedicação você chega lá e aquilo que era para ser só um papel rabiscado acaba virando uma realidade na sua vida, um sonho realizado. Aquilo que seria um fracasso vira um sucesso. Aquilo que seria impossível, Deus faz acontecer. Os gigantes que se levantam gritam dentro de nós com o intuito de nos desestabilizar a nossa fé e comunhão com Deus. Não se desespere quando isso começa a acontecer. Sabe por quê? Porque é do alto que vem a sua resposta e o seu socorro. Porque o cuidado que Deus tem por você não se limita a tempo e nem às circunstâncias. E Ele te ajuda a vencer o medo, o desânimo e a falta de fé. Então não permita que o medo fique maior que a sua fé. A mão de Deus está se movendo em seu favor e Ele é poderoso para colocar tudo no seu devido lugar. Olha o que está escrito lá em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo
gozo e paz em crença, para que vocês abundem em esperança pela virtude do Espírito Santo. Quarta lição: o que farei? Tem duas informações, irmãos, sobre esta fala de Eliseu no versículo 2. A primeira é a seguinte: nem Eliseu sabia o que fazer. Às vezes, as circunstâncias são tão terríveis que nem os homens de Deus sabem o que fazer. Não é porque é Eliseu, o profeta de Deus, que ele sempre tem uma solução na ponta da língua. Até os homens de Deus e mulheres de Deus às vezes buscam e não encontram resposta suficiente, porque só quem sabe de todas as coisas é Deus, e a última palavra não vem do profeta, vem de Deus. A segunda informação é que há um silêncio, um hiato no ar. Era Eliseu, irmãos, orando a Deus por uma resposta. Era como se Eliseu dissesse o seguinte: eu não sei, mas Deus sabe o que fazer. Tanto é que logo em seguida, ainda no versículo 2, vem a direção do céu e Eliseu já sabe o que fazer. Quando você não souber o que fazer ou como fazer, comece através da oração a Deus. Ele tem resposta e direção para a sua vida. Olha o que está escrito lá em Provérbios 3, 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas da vida. Quinta lição: não é luta, é plano de Deus para a sua vida. Deus estava no controle de tudo. O marido da viúva, que era um homem de Deus, havia sido recebido nos céus, mas Deus estava amparando os que ficaram, sua esposa e seus filhos. Olha que maravilha, tem lutas que enfrentamos que fazem parte de um plano de Deus para nos levar a lugares maiores. Tem lutas que só servem para nos preparar para vivermos os planos e os propósitos do Senhor, que são maiores que os nossos. A estrada pode ser pedregosa, mas enquanto os seus olhos estiverem fixos em Deus, você será fortalecido para continuar caminhando e vencendo os obstáculos da vida. Quando o gigante vier te afrontar, lembre-se que está chegando o tempo de você viver os melhores dias da sua vida. E foi isso que aconteceu com aquela viúva. Olha o que está escrito lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Creia no Senhor. Sexta lição: declare o que você tem em casa. A solução estava dentro de casa, mais perto do que a viúva pudesse imaginar. Deus pode realizar o milagre a partir do nada ou a partir de algo que já existe. No caso da viúva, Deus inicia o milagre através de algo que já existia dentro da casa dela. Nem tudo se vai, irmãos. Sempre existe alguma coisa que fica. Deus fará o milagre com o que você tem na sua casa. O que você tem em casa nessa hora? Um cônjuge vazio? Um filho vazio de expectativa e esperança para o futuro? Um vazio na tua saúde? Declare para Deus nessa hora o que você tem em sua casa e se prepare. Deus fará de sua casa palco dos maiores milagres dele. Olha o que está escrito em Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus visitará a tua casa com sinais e prodígios. Creia nisso. Sétima lição: Deus nos faz prosperar em ambientes desfavoráveis. Olha só, irmãos, estava dando tudo errado. Perda do marido, dívida para pagar, os filhos quase sendo levados como escravos, mas Deus nos faz prosperar em ambientes desfavoráveis e Deus nos faz vencer as lutas onde a maioria no nosso lugar só viu dificuldades. Então somente continue dando o seu melhor, porque Deus não é só uma presença em sua vida, Ele é a própria vida na sua vida, te fortalecendo a cada dia diante de cada
desafio que você enfrenta. E os dias difíceis só vão aumentar a sua dependência de Deus e não vão te deixar fazer acreditar que vale a pena voltar atrás. Deus não se atrasa, irmãos. Ele é o dono do tempo e sabe a hora exata de te abençoar. Continue lutando, porque desistir não faz parte dos planos de quem foi levantado por Deus para vencer. Olha o que está escrito lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de paz para lhes dar esperança e futuro. Oitava lição. Lições que eu aprendo com um pouquinho de azeite que tinha dentro daquela botija. Primeira, é melhor ser pequeno, mas ter conteúdo, do que ser um grande vazio. A botija, irmãos, era um recipiente menor que um vaso, mas ela ainda tinha um pouco de azeite dentro dela. Isso lembra daqueles que se acham grandes demais, mas não têm conteúdo. Só embalagem e aparência não resolve. Você é pequeno, mas tem um tesouro grande dentro de você. E a segunda lição que eu aprendo com a botija com um pouco de azeite é: a botija tem um pouco de azeite, mas está dentro de casa. Irmãos, isso fala daqueles que mesmo com pouco de força, com toda a limitação que têm, perseveram em permanecer firmes na presença do Senhor. Os vasos vazios que a viúva pegou emprestado foram facilmente removidos de um lado para o outro. Se encha de Deus para não ser removido de um lado para o outro. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. E você, tendo pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Nona lição: com Deus, as frustrações viram nossas maiores experiências de vitória. Aquilo que era uma grande frustração na vida da viúva acabou se tornando em experiência grandiosa com Deus, porque com Deus você supera as frustrações e só Ele faz das frustrações a sua maior experiência. Seus limites não são maiores que o potencial de Deus dentro de você. E Deus é fiel para conservar, irmãos, a sua esperança e manter a sua fé inabalável. E é andando de mãos dadas com Deus que vamos vencendo todo tipo de frustrações e empecilhos. Então, não se surpreenda quando tudo começar a dar super certo na sua vida. É Deus colocando as coisas no seu devido lugar. É Deus transformando frustrações em experiências de vitória. Olha o que está escrito em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele espera. Esse é o nosso Deus, a nossa vitória. 10ª lição: vai e peça vasos emprestados. Primeira coisa que eu aprendo: olha a lição de humildade por parte da viúva em poder pedir vasos emprestados. Se fosse outra pessoa no lugar dela, talvez o orgulho batesse na porta e falasse mais alto, dificultando ainda mais a situação dela. É bem verdade que às vezes não queremos incomodar as pessoas, e é por isso que evitamos ao máximo pedir ajuda. Mas em casos de extrema necessidade, irmãos, creia que Deus enviará pessoas certas, ouvidos certos para te ouvir. A segunda lição que eu aprendo: só consegue vasos emprestados quem procura seguir a paz com todos. Irmãos, nem sempre vai depender só de nós para a paz permanecer no ambiente entre nós e as pessoas. Olha o que está escrito lá em Romanos, vale a pena você verificar, 12:18. Se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas, mas quando depender de você, faça o que está escrito, irmãos.
lá em Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 11ª lição: nunca deixe de acreditar que existe uma saída. Muitas vezes não é nada fácil acreditar que existe uma saída diante de tantos problemas que enfrentamos. Às vezes não será fácil mesmo não, irmãos, mas assim como Deus foi com aquela viúva, Deus sempre estará ao nosso lado. E depois desse processo você descobrirá uma força que sequer você sabia que tinha. E quando passamos pela tempestade, mas mesmo assim continuamos acreditando que Deus virá nos socorrer, esta é a maior prova de que estamos com a nossa fé em Deus amadurecida e dependendo mais de Deus do que de qualquer outro recurso. Tenha essa certeza em seu coração. Com Deus ao seu lado, você não vai contar a história de outras pessoas, você vai contar a sua própria história, você vai fazer história para a glória de Deus. No final disso tudo, te faltará palavras para agradecer ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que Ele fez na sua vida. Olha o que está escrito no Salmo 116, 12 e 13. Que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem me feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Irmãos, sempre haverá uma saída. Creia nisso. 12ª lição: feche a porta. Olha o que eu aprendo. Primeiro, Deus não precisa de porta aberta para realizar o milagre em nossas vidas. Deus não para em nenhum obstáculo. A porta está fechada, mas Deus está trabalhando. Não tem porta fechada que Ele não possa abrir. Segundo, feche a porta. Ninguém precisa ver e saber o que está acontecendo na sua vida. Guarde os seus projetos, seus sonhos para Deus. Alguém disse a seguinte frase: o que ninguém sabe, ninguém também estraga. Deixe que os resultados, irmãos, falem em seu lugar. Terceira lição que eu aprendo: não demore para entrar no quarto e fechar a porta para falar com Deus. Já está mais do que na hora de você entrar no seu quarto, fechar a porta e contar tudo para Deus, o que anda te incomodando, te inquietando. Deus está contemplando o teu sofrimento e Ele está ciente dos momentos ruins que você está atravessando. E Ele não quer que você se sinta só nesse processo. Olha o que está escrito lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai no secreto. Então seu Pai que te vê em secreto te recompensará. 13ª lição: coloca separado o que estiver cheio. Irmãos, os recipientes, que eram os vasos que estavam cheios, foram colocados separados. Isso fala de duas classes de pessoas: aqueles que estão vazios de Deus, ou seja, aqueles que não creem em Deus ou que creem, mas não buscam a Deus, e aqueles que creem e buscam a Deus, se enchendo da presença dele. Repare que a viúva separa os que estavam cheios dos vasos vazios. E Deus ministrou ao meu coração sobre isso com duas lições. A primeira: se você quer ser uma bênção, você precisa aprender a se separar de ambientes e pessoas que intoxicam a sua vida espiritual. Segundo, Deus fará uma grande separação no juízo final. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba de acordo com as obras praticadas por meio do nosso corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Ei, você é bênção de Deus, separado para viver eternamente as promessas do Senhor. Então, nunca perca a sua essência. 14ª lição: quem entrou vazio vai sair cheio. Os vasos vazios representam as milhares de pessoas que entram
em um culto de adoração em nome do Senhor Jesus e saem cheias da unção do Senhor, cheias de fé e de esperança, porque estamos diante de um Deus que multiplica nossas poucas forças e nos faz sonhar de novo e nos faz voltar para a sua presença. Saiba que se as lutas da vida estão te esvaziando a sua fé, esfriando sua comunhão com Deus, Deus pode te renovar e te fortalecer mais ainda do que antes. Nunca pense que é tarde demais. Creia que vem dias incríveis sobre a sua vida, porque Deus não faz nada pela metade. Ele está cuidando de você do começo, no meio e vai cuidar no final. Olha o que está escrito lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. 15ª lição: Deus supre as nossas necessidades. Nem sempre o Senhor realiza milagres desse tipo para nos ajudar a pagar nossas dívidas, mas Ele sempre supre as nossas necessidades. Se cremos e obedecemos, se entregarmos tudo a Ele, Deus pode fazer com que uma pequena quantia se torne em algo grande para a glória dele. Deus é aquele que cuida de nós até quando estamos dormindo. Você conseguiu acreditar que Deus estava trabalhando em você e que uma hora ou outra tudo iria ficar bem melhor do que antes. Deus preparou a bênção, depois Deus preparou você para receber a bênção, porque Deus sempre nos prepara para viver um novo tempo. Agora, muitos vão até querer te parar, mas lembre-se, foi Deus que te levantou para prosseguir, porque Deus sempre supre as nossas necessidades. Olha o que está escrito lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 16ª lição: o fracasso vira sucesso e a derrota vira vitória. Irmãos, este é o final para quem escolhe confiar em Deus. A viúva acreditou e provou do milagre de Deus em sua vida. Quando você está, acredite nisso, na direção de Deus, a derrota vira vitória e o fracasso vira sucesso. E tem coisas que podem estar até distante de suas possibilidades humanas, mas não está fora do alcance de Deus. Então, somente alinhe a sua rota na direção de Deus e rume na direção dos seus sonhos, os sonhos que Deus tem preparado para você. Porque quanto mais nos conectamos com o propósito de Deus, Ele se encarrega de nos desconectar de tudo aquilo que não faz bem para nós. Fique em paz, porque Deus vê situações desagradáveis dentro de você que não são contadas para ninguém. E Deus também vê a dor que você até tenta camuflar. Com Deus ao nosso lado, os gigantes estão com os dias contados. Você crê nisso? Olha o que está escrito em Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, de toda paz, de toda crença, para que vocês possam superabundar em esperança pela virtude do Espírito Santo. 17ª lição: a crise é de vaso e não falta de azeite. Nunca faltou o poder do céu para nos usar e instrumentalizar pelo Espírito. O que falta são pessoas que estejam dispostas a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo. Deus sempre está à procura de verdadeiros adoradores para o adorar e para os encher também com seu poder e graça. Se posicione hoje onde Deus quer e Ele fará de você uma pessoa cheia do conteúdo do céu. Olha o que está escrito no Salmo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois essa pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você crê? 18ª lição: vivam do azeite. Irmãos, falando metaforicamente, a mulher é a igreja clamando a Eliseu, que representa Deus, por mais azeite, que representa a figura do Espírito Santo, para não perder os seus filhos, que são os membros do corpo de Cristo, para os credores que representam toda a força do inimigo. Este é o tempo de clamarmos a Deus por mais unção do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como nós vivermos sem essa graça, sem essa unção. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que cada lição tenha falado ao seu coração. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Que Deus continue enriquecendo o seu celeiro de conhecimento. Eu trouxe 18 lições, mas Deus pode te usar para ir além do que eu falei aqui, porque essa passagem, como toda a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, de virtude e poder do céu para a nossa vida. Deus continue te abençoando. Eu quero orar pela sua vida e pelo seu ministério, pela sua família. Eu quero abraçar a tua causa, todas as guerras que você está vivenciando nesse momento. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Deus transformará as suas preocupações em orações. E a partir do momento que você transformar essas preocupações em orações, você vai descansar o teu coração em Deus, e tudo novo se fará. E tudo começará a acontecer, e tudo voltará para o seu devido lugar. Creia nisso, amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu uno a minha fé com a fé do teu filho, com a fé da tua filha nessa hora. Pai, essa mensagem, Deus querido, que tem o poder de produzir, Senhor, fé, e não volta, Senhor, de maneira nenhuma vazia. Pai, eu uso, Senhor, esta palavra que transmitiu fé para nós, para repreender todo o mal na vida do teu filho e da tua filha, para repreender, ó Deus querido, tudo aquilo, ó Deus amado, que saiu fora do controle dele, do controle dela, mas não saiu fora do teu controle. Assim, Senhor, ministro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um nessa hora, em nome de Jesus. A tua bênção é que nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. Obrigado, Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.